Tonton, desculpa te cortar. É porque se eu não cortasse, ia cair naquela hora. Agradeço, Giordano. Deixa eu passar você para host novamente. Espera só um pouquinho. Eu vou colocar uma opção para todo mundo ficar mudo e ninguém pode tirar o mudo, tá certo? Só você que pode determinar quem sai do mudo, tá bem, Tonton? Sim. Oi? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, doutor Dário. Acho que já posso. Pronto? Pronto. Eu vou só dar uma mostrada nisso aqui para nesse estudo, o que é que ele concluía no final, né? Se ele dividia por idades e aí ele colocava pausas. Pausas acima de 3 segundos são consideradas anormais. Na faixa etária de 40 a 59 anos, ele já considerava acima de 2 segundos, era um achado não normal para aquela população. 60 a 79, anormal também acima de 3 segundos, e acima de 80 anos ele não conseguia avaliar. Bloqueio AV de primeiro grau, entre 18 e 39, podia ser um achado normal, quando chegava a 40 a 59 já ficava como um achado anormal, e quando ia envelhecendo já botava como podendo ser um achado normal. E isso ele foi fazendo, né, assim, para cada grupo etário. Entre 18 e 39, o BAV de primeiro grau, de segundo grau, MOPTIS 1, pode ser normal. Já quando vai acima de 40, ele já fica achando um achado que você já tem que ficar mais preocupado, que pode ser mais anormal, né? Arritmias ventriculares, ele bota como anormal acima de 1000, né? Acima de 500, entre 18 e 39, e depois ele vai acima de 1000, para a faixa etária 40 a 59, e quando vai ficando mais velho, ele bota que esse achado pode ser normal, né? E é o que a gente vê na prática, né? Quando a gente vai envelhecendo, a quantidade de arritmias também vai aumentando. Arritmias supraventriculares, ele botou que pode ser um achado normal em todos os grupos etários. E arritmias ventriculares, quando você vai aumentando a faixa etária, também pode ser um achado normal até o valor acima de 1000, né? E TVNS foi considerado um achado anormal nas faixas etárias mais jovens, e quando você vai para a faixa etária mais velha, ele bota que pode ser, inclusive, um achado normal. Oi. Quer comentar um pouquinho, doutor Dário? Antes dessa tabela, eu queria ainda comentar sobre o intervalo QT, né, do Holter. Lembrar as pessoas que usam o Holter na sua clínica que a maioria dos sistemas, tanto que Antonelli usa como que eu uso, ele não mede o QT automático, tá certo? Então, é uma análise visual. E os sistemas que medem automático não são confiáveis. As pessoas que estudam muito repolarização ventricular, elas não confiam na medição automática. Então, não esperar muito no laudo nosso, que faz análise visual, que a gente fique destacando o QT, a não ser quando existe, é claro, uma alteração muito evidente. Lembre-se que uma pessoa, um adulto jovem, faz em torno de 110 mil batimentos nas 24 horas, e seria completamente impossível a gente analisar o QT desses batimentos. Quando ele está muito largo, a gente vê e bota no laudo. Quando ele é limítrofe, pode passar sem sair no laudo. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma limitação própria do método. Não é um método bom para a gente estar avaliando o QT, tá certo? O método bom é realmente o eletrocardiograma
basal, o eletrocardiograma de 12 derivações. Quanto a esses parâmetros normais, eu sinceramente, eu criticaria, assim, eu não vejo muita racionalidade nessa divisão, nem dizer o que é normal e o que é anormal. Meus laudos são muito frios nesse aspecto, muito pragmáticos. Eu cito a alteração, porque eu acho que o clínico é quem vai julgar se é normal ou se é anormal. Então, por exemplo, pausa na fibrilação atrial, a gente no consenso de Holter discutimos muito o que é que a gente consideraria uma pausa anormal. Há quem defenda que a gente só deveria considerar acima de 3 segundos. Há quem acha que 2,5 já vale. E uma pausa num atleta jovem, ele faz isso sem significar anormalidade nenhuma. A mesma coisa é a questão do número de extracistos. O valor desse número de extracistos vai depender das condições cardiovasculares daquela pessoa. Os estudos de estratificação de risco com doente coronário e doente CC, eles utilizam um número muito baixo. O ponto de corte é 10 extracistos por hora. O que significa que 240 extracistos em 24 horas, acima disso, num doente pós-infarto, num doente com insuficiência cardíaca avançada, já estratifica um doente de maior risco de morte súbita. E é um número muito baixo. E você vê, eu tenho alguns pacientes com 40, 50 mil extracistos nas 24 horas e você não acha nenhuma cardiopatia. Então, é por isso que eu não gosto de dizer que no laudo do Holter, veja bem, que isso é normal ou que é anormal e deixo para o clínico fazer esse julgamento, porque tem muitos dados para determinar isso. Pronto, vamos adiante. Vamos. E aí eu vou adentrar um pouquinho mais as indicações do exame, baseando um pouquinho nesses dois guidelines. Esse é um guideline mais antigo, de 1999, e esse o mais recente, de 2017. Eu acabei pegando um pouquinho mais do de 2017, do que do de 1999. Então, ele divide um pouquinho as indicações do exame diagnóstico, que eu acho que são as principais indicações da nossa prática clínica, que seria síncope, palpitações, dor torácica e isquemia. Um segundo grupo de estratificação de risco e prognóstico, e aí você vai entrar as cardiopatias, o Wolff-Parkinson-White, as canalopatias, e eu acrescentei o nosso SAGAS, que não tinha nessa diretriz, e as indicações de tratamento, que é mais para você documentar a eficácia e segurança de algum tratamento, além dos portadores de dispositivos cardíacos. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada indicação, e eu trouxe alguns exemplos de rotas para a gente dar uma olhada. Então, a primeira indicação seria para a investigação de síncope, e aí o Holter teria 3 objetivos principais quando você vai pedir um Holter para investigar uma síncope, né? Que seria capturar um evento arrítmico sério, que seja suficiente para explicar aquela síncope, ou para predizer eventos arrítmicos mais sérios ainda. A gente conseguir colocar um Holter no paciente e ele ter a mesma síncope é um evento bastante raro. Mas, às vezes, a gente não precisa necessariamente que ele tenha uma síncope enquanto está com o Holter. Porque se a gente encontrar um BAVT de segundo grau, uma OPTIS 2, alguma bradicardia, uma pausa importante, a gente pode concluir que provavelmente ele faz eventos mais graves que aquele e que geram síncope, né? Então, se você achar alguma coisa que seja relevante e que possa predizer eventos de síncope, você já meio que fecha o diagnóstico. Você tenta também correlacionar a ocorrência de sintomas com o evento arrítmico. Se você conseguir que o evento arrítmico ocorra ao mesmo tempo, né, você já fechou o diagnóstico que aquela arritmia realmente foi a responsável. E conseguir demonstrar a ausência de arritmias durante o evento. A gente acha que a gente tem que demonstrar que vai ter alguma arritmia, mas se você conseguir não demonstrar, você já tira o mecanismo arrítmico da jogada dessa síncope. E aí o rendimento do Holter geralmente é bastante limitado devido ao tempo mesmo da gravação, né? Você só tem 24 horas de gravação, então muitas vezes as síncopes não ocorrem com a frequência diária de várias vezes ao dia, e aí você tem que ter um pouquinho de sorte para aquele Holter conseguir registrar. Então a probabilidade de encontrar uma arritmia relacionada pode variar de 22% a 87%, tem locais que botam um rendimento bem menor do que isso, comparando um Holter de 48 horas com um monitor de evento de 30 dias. A gente sabe quanto mais tempo a gente registrar,
mais a gente vai conseguir ter um bom rendimento do Holter para a investigação de síncope. E aí eu vou começar com alguns casos, vou começar com esse caso 1, que é um paciente de 70 anos que tinha uma história de síncope de repetição, com frequência chegando a várias vezes ao dia. Então, esse é o paciente perfeito. Ele diz para a gente que tem vários episódios de síncope durante o dia, então a gente espera que quando a gente coloque um Holter nesse paciente, a gente consiga identificar a causa da síncope. E aqui é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês naquele primeiro laudo. A gente começa olhando esses gráficos. E quando eu olho esse gráfico, eu já vejo aqui que a gente tem aquelas 3 linhas de frequência mínima, média e máxima bem separadas aqui, correlacionando com muita arritmia supraventricular aqui embaixo, né? E muita arritmia ventricular. Aqui nem era para estar assim, porque acabou que eu não fiz a correção. E depois o que é que acontece? Depois isso aqui vira uma linha só, né? Sem muita variabilidade e essa densidade diminui. E se a gente olhar aqui embaixo, a gente já tem o diagnóstico do que é essas 3 linhas muito separadas. A gente está falando de um paciente com FA, que na FA a gente tem essa grande variabilidade de frequência cardíaca. E isso no gráfico de frequência do Holter vai dar exatamente esse traçado. Então, quando a gente pega um Holter, que a gente vê esse traçado, a gente já sabe que isso aqui ou é muita arritmia mesmo, muita ectopia atrial, muita ectopia ventricular, ou, na maioria dos casos, é uma fibrilação atrial, que dá essa separação bem nítida. Mas a gente vê que depois, acontece alguma coisa que muda. E aí a gente consegue encontrar nesse paciente vários episódios de pausas. Ele saía do evento de FA e fazia uma pausa. Durante o Holter, ele não teve nenhum episódio de síncope, mas isso aqui já diz pra gente que provavelmente ele pode estar fazendo pausas maiores e que com certeza estariam relacionados a eventos de síncope. Quer comentar alguma coisa desse caso, doutor Dário? Essa pausa já daria síncope em muitos pacientes, né? Então, ele provavelmente deve estar fazendo pausas bem longas para chegar a sincopar. O que me chamou a atenção nesse traçado é que, em alguns momentos, a onda F se organiza um pouquinho, né? E parece que vai virar um flutter, mas não vira. Essa arritmia, há alguns anos atrás, a gente chamava de fibrilo-flutter. Infelizmente, acabaram com ela e nessas situações a gente fica numa situação difícil de definir, né? Mas é uma fibrilação atrial e hoje manda que a gente chame isso apenas de fibrilação atrial. Mas, normalmente, no laudo, eu informo também que tem alguns períodos muito parecidos com flutter. Para o caso 2. Esse é um paciente de 53 anos, portador de cardiopatia chagásica, tinha disfunção ventricular e foi encaminhado para o nosso serviço com história de síncope de repetição aos esforços. E aí, a gente começou, assim, o exame mais simples que a gente tem e que pode dar a gente pode ter a sorte de ter o diagnóstico é o Holter. Começou com o implante de um Holter, né? E aí, o que a gente acha é esse ataque cardíaco regular, de QRS largo, né? A gente olhando aqui o gráfico de frequência, a gente vê que ele fica, na maior parte do tempo, com a frequência cardíaca bem elevada, aqui em torno de 100 até 150, e que em alguns períodos essa frequência diminui. Então, quando a gente vê o contrário, a gente sempre vai aqui nesses períodos com a frequência cardíaca mais baixa, porque olhando esse traçado, eu ainda não consigo. A gente sabe que o Chagas tem um QRS largo, então eu ainda não consigo definir se isso aí é uma arritmia ventricular, se isso aí é uma arritmia supraventricular. E se a gente olhar essa partezinha que ele provavelmente sai dessa arritmia ou então ele lentifica, talvez a gente consiga dar o diagnóstico. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente vai para aquela partezinha que a frequência cardíaca lentifica um pouquinho, a gente consegue ver que ele abre, né? E quando ele abre, a gente consegue dar diagnóstico que isso aqui é provavelmente um flutter. Flutter, isso. Né? E é um flutter que provavelmente aqui ele estava numa condução 2:1, e aqui ele fez um bloqueio variável e a gente conseguiu dar o diagnóstico de que era um flutter. Quando a gente olha aquela paginazinha de rosto desse laudo, a gente vê que ele fica com a frequência média de 113 e que ele fica com a frequência acima de 120 durante mais ou menos 12 horas do exame, né? E assim, olhando isso aqui, a interpretação que a gente fez é que esse paciente, qualquer esforço a mais que ele faz, ele fez esse Holter em repouso internado.
Então, qualquer esforço a mais que ele faz num paciente com disfunção ventricular, talvez isso aí já justificasse a nossa síncope. A gente sempre faz no chagásico esperando encontrar ou uma arritmia ventricular ou uma bradiarritmia, né? Mas o chagásico, ele pode fazer, na verdade, tudo. E nesse caso que a gente viu era um flutter, com alta resposta ventricular, e a gente interpretou que a causa da síncope realmente poderia ser esse flutter. E aí o tratamento proposto foi muito mais a cardioversão elétrica, e a gente cardioverteu esse paciente, assim, na verdade foi uma tentativa, porque já era um paciente com muita dilatação, né, um átrio muito grande, a gente foi já preparado para a possibilidade de não conseguir, ou então não conseguir manter ritmo, mas aí a gente conseguiu cardioverter, o paciente ficou em ritmo sinusal. Esse aqui é um Holter 3 meses após, e após isso ele não teve mais síncope, o que corroborou um pouquinho, ele tinha uma síncope muito frequente aos esforços, e quando a gente cardioverteu, ele ficou com a miodarona e ficou estável. Eu acho que eu tenho o retorno dele até de 1 ano após, que ele não teve mais episódios de síncope. Né? Então, assim, o Holter possibilita essa nossa avaliação, né? Esse outro caso é uma paciente de 14 anos com história de síncope de repetição, que aí o primeiro traçado do Holter é esse aqui. Eu vou dar um tempinho só para vocês olharem e avaliarem esse traçado, né? Que a gente, de cara, a gente já vê uma alteração. E talvez foi essa alteração que motivou a médica desse paciente a pedir um Holter, né? Porque se a gente tem essa alteração e tem uma síncope, a gente sabe que, de alguma maneira, essa alteração pode estar associada à síncope, né? Eu não sei se todos conseguiram ver, né? Mas a gente tem um PR curto com a onda delta, bem característico de ver, né? E a gente sabe que o Wolff, ele pode cursar com arritmias supraventriculares, que a própria arritmia supraventricular pode cursar com síncope, não é o mais comum, mas o que a gente tem medo é que o Wolff faça uma FA e que essa FA seja conduzida com alta resposta através da via acessória para o ventrículo. E isso pode ser uma causa de síncope. Aqui eu não descrevi tanto a historinha dessa síncope, mas não era uma síncope que parecia uma arrítmica, era uma síncope que geralmente era em pé, acompanhada de pródromos, não chegava a ter trauma. E aí, durante o Holter mesmo, ela tem um trechinho que ela descreve uma pré-síncope com mal-estar em pé, e nesse trechinho a gente vê alguns episódios de pausas em torno de 4 segundos. A gente acabou interpretando isso mais como alguma coisa vasovagal, que era um período que ela estava em pé, sentia um mal-estar, e aí a descrição ficou mais ou menos assim. Ela fez 6 episódios de pausas com duração acima de 2 segundos, o maior com duração de 4.4 às 9h35, e todos os episódios foram por volta das 9h35. Ela acelerava um pouquinho, depois desacelerava e fazia essa pausa. E a interpretação foi que, apesar dela ter um Wolff, ela não estava fazendo nenhuma arritmia, nenhuma síncope relacionada a esse Wolff, e sim um mecanismo vasovagal para essa síncope. É muito interessante os dois casos e que leva a um raciocínio, né? Primeiro, o caso do Chagas, quando começa a aparecer fibrilação atrial e flutter no Chagas, geralmente ele está em estágio muito avançado da insuficiência cardíaca. Então, é um sinal realmente de mau prognóstico evolutivo. Agora, uma coisa comum nos dois casos, esse caso do Wolff foi muito interessante, eu nunca vi coisa igual. A gente espera um ataque à arritmia, de repente encontra pausas. E os dois casos lembram a via comum, que é o triângulo de Kumel. Kumel é um autor francês que ele descreveu esse triângulo, ele idealizou, que significa o seguinte: a manifestação clínica de uma arritmia depende de 3 vértices, né? A arritmia propriamente dita, o estado de circulação cerebral e a função cardíaca. Então, você tendo algum desses outros parâmetros é que vai interferir na manifestação de arritmia. Então, é por isso que algumas pessoas têm essas pausas que essa moça teve e não tem síncope, ou que tem um flutter, como aquele outro paciente teve e não tem síncope nenhuma, porque a manifestação depende dessas 3 coisas, não é só a arritmia, né? Então, vamos para o próximo. Verdade, muito bom. Esse caso 2 era uma puérpera com episódios de síncope em repouso e sem trauma.
Aí tá aí esse primeiro traçado, eu vou deixar vocês olhando também um pouquinho. É uma alteração, assim, que o doutor Dário já falou, que não é uma alteração que a gente vai olhando, né? Assim, não é uma alteração que o router se destina a, né? Mas quando você encontra no eletro, você pode pedir um router para avaliar melhor, né? Aqui já é um traçado que você vê aqui, ela estava mais bradicárdica, né? E depois você vê um aumento da frequência e ela fica com essa frequência aqui mantida, né? Porque aqui a gente já instituiu algum tratamento, né? Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês, não sei se todo mundo conseguiu ver, é esse intervalo QT. Às vezes você fica achando até que é uma onda U, mas esse aqui a gente vai ter a certeza que é QT, porque a gente vai ver os outros traçados. A gente começa a ver arritmias tipo isso aqui. Começa a ver uma ectopia ventricular caindo no finalzinho dessa onda T, depois vai ficando ectopias pareadas, e depois a gente vê arritmias como essa, né? E aí, vou voltar só um pouquinho para vocês verem de novo, que isso aqui realmente era o QT dela, um QT bem prolongado, acima de 500 milissegundos, quando você faz o QT corrigido. Ela começa a fazer ectopias isoladas, ectopias pareadas, e depois ela evolui, né, para realmente episódios de torsades. E esses episódios aqui é um episódio curtinho, né, que ela não teve síncope nesse episódio, mas isso aí diz pra gente que ela estava tendo outros episódios de torsades e que as síncopes estavam sendo muito provavelmente por conta desses torsades. Essa foi uma paciente que chegou a ter alguns episódios de PCR, né, chegou a fazer sulfato de magnésio, iniciar beta-bloqueador, iniciar lidocaína, mas só conseguiu controlar as arritmias mesmo quando a gente implantou o marca-passo, que é isso que a gente vê aqui nessa linha. Quando eu estou vendo aqui o gráfico de frequência, que ele está aqui mais baixo, de repente ele sobe, foi porque a gente implantou realmente o marca-passo e deixou ela com a frequência mais elevada. É um dos tratamentos para o torsades, né? E aí depois essa paciente foi para o CDI. Na época gerou muita dúvida diagnóstica, né? Porque era um período de puerpério, ela tinha disfunção ventricular, e você não sabe se pode ser uma periparto, alguma miocardite, algum QT induzido, né? Ela, assim, toda vez que um paciente chega com arritmia ventricular, em qualquer emergência o pessoal faz a amiodarona, ela ainda estava no tratamento de uma infecção geniturinária. Então tiveram vários fatores confundidos, mas quando a gente foi tirando um a um, esse QT não melhorou e ela continuava fazendo arritmia ventricular, então ela acabou indo para a CDI e depois a gente, assim, conseguiu comprovar que não era realmente um QT induzido, que era um QT congênito, né? E ela tem o CDI e já levou alguns choques até hoje. Qual é a idade dela, Antônia? Eu acho que era 30, eu acho que é 30 e pouco, doutor Dário. Ela está grávida de novo, assim, vai ter bebê agora há pouco e vai trocar o gerador do CDI, que já entrou em desgaste. Isso aí foi mais ou menos 2013, 2014. É estranho, né, começar o quadro nessa idade de um QT congênito. Mas não achando outra etiologia, tem que pensar nisso, né? Exato. E o puerpério, essa foi a primeira gravidez dela, né? E o puerpério é um período que você, sabidamente, tem um aumento de arritmia, né? Agora, essa história de QT e QTU, né? Eu pensei que isso estava bem definido, mas recentemente eu vi um artigo se dizendo, onde se defendia que a onda U fazia parte da onda T e que a gente deveria considerar o QT incluindo a onda U. Então, é uma discussão muito antiga, mas que ainda não há consenso, né, sobre o valor da onda U. Várias vezes a gente olhava o eletro dela e você fazia, poxa, é muito difícil saber se isso aqui é onda U ou se isso aqui faz parte do QT, né? Mas quando você junta tudo, você vê que isso é QT realmente, né? É repolarização, né? Ok, muito bom. Passando para um segundo tópico, né, que eu acho que talvez seja o tópico que mais faz a gente pedir Holter, que são as queixas de palpitações que chegam no consultório. Então, é uma das causas mais frequentes de indicação de Holter, né? A gente vai pedir quando história examifica e ECG sugerem a possibilidade de arritmia. A gente também pede quando a gente tem uma doença que sabidamente está relacionada à arritmia, né, as canalopatias, uma cardiomiopatia hipertrófica ou até a própria miocardiopatia dilatada. A gente pode pedir também para tranquilizar o paciente, né? A gente vê ali um eletro que não tem nada, né? Mas o paciente refere palpitação e a gente pede para
às vezes, para dizer, ó, tem arritmia, mas é de baixa frequência, é uma coisa benigna, não tem por que se preocupar, porque a questão do sintoma é muito dependente de paciente para paciente. Tem paciente com pouquíssima arritmia, que é muito sintomático, e tem paciente com bastante arritmia, que é praticamente assintomático, né? A gente pede também para melhor caracterização da arritmia e para definição de tratamento, né? Então, a frequência com que os sintomas ocorrem, eles são também um fator decisivo do exame. Sintomas que ocorrem com frequência semanal ou mensal provavelmente não serão evidenciados em um único exame de 24 horas e talvez outros métodos, como o monitor de evento, sejam mais eficazes. No nosso meio, a gente ainda tem, assim, não tem tão... acho que tão bem estabelecido o monitor de eventos, né? Por N motivos, então o Holter acaba sendo o primeiro método de investigação de qualquer palpitação, independente, às vezes, da frequência, né? A gente sempre bota um Holter esperando que a gente consiga achar esse evento de palpitação. Aí eu trouxe alguns Holters que a gente conseguiu essa coincidência, né? Isso não é frequente, realmente, mas às vezes a gente consegue flagrar um episódio de palpitação mais importante, que era aquilo que o paciente referia. Então, esse paciente é um paciente de 40 anos, com queixa de palpitações frequentes, e a gente começa vendo que ele é um paciente bem taquicárdico, né? A gente vê algumas inflexõezinhas aqui, alguns aumentos de frequência, que a gente geralmente vai entrar para saber se aqui foi arritmia, o que é que foi exatamente isso aqui, e aqui embaixo a gente vê um traçado de uma taquicardia sinusal. E aí a gente consegue realmente flagrar em um daqueles períodos de maior aumento de frequência, ele vinha aqui na taquicardia sinusal dele, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá diferente, essa onda tem, então tá caindo uma ectopia aqui, né? A gente tem aqui conduzindo com o intervalo PR mais prolongado, e a gente ainda consegue ver uma pontinha aqui no final do QRS, que parece ser uma P retrógrada, né? Então, a gente acaba dando esse laudo, eu dei o laudo como sugestivo de uma TRN, né? Talvez aqui um salto, e aqui uma condução retrógrada, por esse intervalo PR ser curtinho, quase fazendo parte do QRS, né? Quase um pseudo-R, como a gente chama no elétron. Mas isso não é frequente, né? A outra indicação do exame é para investigação de dor torácica e isquemia, né? A gente tem essa indicação, mas não é classe 1, você não vai colocar um Holter para investigar dor torácica e isquemia, porque a gente tem muitos outros métodos para investigar isso, então acaba sendo muito mais assim um achado do que uma intenção do Holter detectar isquemia. Então, para o Holter, a gente define como episódios isquêmicos os períodos com desvio de segmento de ST de pelo menos 0,5 a 1 milímetro a 80 milissegundos o ponto J, e tem que ter uma duração mínima de 1 minuto, né? As alterações do segmento ST vão ser infrequentes. Na verdade, assim, você até pode ter alteração do segmento ST, que a gente tem bastante, mas, assim, são aquelas alterações secundárias ao bloqueio de ramo, secundárias a outras coisas que a gente não vai inferir que é a isquemia, né? E ele tem uma indicação mais forte na angina de Prinzmetal, né? Que aí o Holter vai auxiliar para a gente... auxilia no diagnóstico, né? Você comprovar episódios de supra DST num paciente que tem um CAT normal, né? O diagnóstico mesmo vai ser pelo cateterismo, mas o Holter pode auxiliar. Você vai auxiliar também na avaliação de risco de arritmias ventriculares durante os episódios de vasoespasmo, e também se a gente consegue reduzir esses episódios de supra com um tratamento específico com bloqueador de canal de cálcio. Então, talvez na angina de Prinzmetal é que a gente vai investigar esse ST, mas para investigação de isquemia, a gente não utiliza. E fora as inúmeras, assim como no teste ergométrico, né, as inúmeras limitações do segmento ST nos traçados, né? Hiperventilação, você pode dar alteração do segmento ST, hipertrofia ventricular, anormalidade de condução, os distúrbios de condução intraventricular, mudanças posturais, que no Holter vai ser muito frequente, o paciente hora está deitado, hora está em pé, hora está caminhando, a presença de taquiarritmias, pré-excitação ventricular também vai inviabilizar a nossa melhor avaliação, né? A presença de drogas, digital e distúrbios eletrolíticos. Então, não é uma coisa fácil você inferir que aquela alteração do ST foi isquêmica, né? Aqui, eu peguei do guideline de 1999, porque ele é mais fácil para a gente, né? Classe 1 não existe indicação classe 1 do Holter para investigar a isquemia. Ele bota como classe 2A na suspeita de angina de Prinzmetal
e bota uma classe 2B em pacientes que não possam fazer atividade física, em pacientes que vão para a cirurgia vascular e também não possam fazer atividade física, e sintomas atípicos em pacientes com DAC. E bota como classe 3, você considerar isso para screening de pacientes assintomáticos e para investigação de pacientes que podem fazer exercício. Okay. Partindo agora para a estratificação de risco e prognóstico, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, que a gente já está esgotando o horário dessa segunda aula também. Então, aqui a gente tem várias indicações para a estratificação de risco. Na cardiopatia isquêmica, a doutora Dário já chegou a mencionar, a gente sabe que quanto maior a quantidade de ectopias ventriculares, quanto maior a complexidade dessas ectopias ventriculares, como a presença de TVNS, e quanto menor a fração de ejeção, maior a mortalidade desses pacientes, né? A gente tem o hábito de pedir, assim, não tem o hábito de pedir corriqueiramente, mas a gente acaba pedindo por uma questão de palpitação, por um episódio de tontura, e a gente vai achar a ectopia ventricular, vai achar, na maioria das vezes, TVNS, mas a gente sabe que o principal fator correlacionado com mortalidade vai ser mesmo a fração de ejeção. Então, a gente pede, mas muitas das vezes a gente fica um pouquinho sem saber o que fazer, a gente sabe que tem uma implicação prognóstica, mas a gente não consegue alterar muito o curso baseando-se exclusivamente na presença de ectopias ventriculares e na presença de TVNS. Geralmente, a gente toma condutas e decisões de implantar um CDI muito mais baseado na fração de ejeção do que na densidade das arritmias. E aí ele discute um pouquinho a diretriz de 2017, que estudos mais atuais com repercussão e uso de beta-bloqueador, a TVNS não foi um fator independente de mortalidade, principalmente quando você considera a fração de ejeção, ou seja, a fração de ejeção é muito mais importante do que a TVNS. Mas quando a gente encontra uma TVNS rápida, com uma certa quantidade de batimentos, pelo menos maior que 8 batimentos, isso pode deflagrar, por exemplo, um estudo eletrofisiológico e até pode sugerir uma indicação de CDI no paciente com uma fração de ejeção mais borderline, como 35% e 40%. Mas, de modo geral, a gente não usa só a TVNS no holter como uma indicação para CDI no paciente, mesmo naquele com cardiomiopatia isquêmica. Já na cardiomiopatia não isquêmica, ele também vai ter associação, mas ele tem mais valor se combinado a fração de ejeção, e a gente tem menos essa relação da TVNS no holter para poder deflagrar um estudo eletrofisiológico, para poder deflagrar uma indicação de CDI. Então, assim, a gente acaba vendo que você vai ter, quase sempre quando você pede um holter em paciente com miocardiopatia dilatada, você vai ter uma TVNS, mas nem sempre isso vai deflagrar uma indicação de CDI para esse paciente. Da cardiomiopatia hipertrófica, a gente já tem uma coisa mais bem estabelecida, né? Ela é essencial, o holter vai ser essencial na estratificação do risco desses pacientes, e o nosso guideline de 2014, ele coloca tanto para pacientes assintomáticos, no intuito de avaliar arritmias ventriculares e arritmias atriais. A gente sabe que a miocardiopatia hipertrófica também cursa muito com fibrilação atrial, então você pede o holter para tentar achar uma fibrilação atrial assintomática, e os episódios que a gente encontra de TVNS, eles vão ter valor porque eles vão entrar nessa calculadorazinha de risco. Na sociedade americana, a TVNS entra como um fator isolado, e na sociedade europeia, que usa essa calculadora para estratificação de risco, ele também entra como um dos itens dessa calculadora de risco, né? Fora as indicações quando você tem sintomas mesmo, né? Quando você tem síncope e tem palpitação, o holter vai estar indicado tanto para pesquisar arritmia atrial, quanto para pesquisar arritmia ventricular, e às vezes até a gente se surpreende com bradicardia, com BAVT, por exemplo. Né? E durante o acompanhamento da hipertrófica, está indicado você repetir esse holter a cada 1 ou 2 anos para você detectar a presença de TVNS ou de fibrilação atrial assintomática. Então, na hipertrófica, ele tem um papel mais bem estabelecido. Na displasia ritmogênica, ele também entra. A displasia ritmogênica é uma doença geralmente autossômica dominante, né, que você tem uma substituição fibrogordurosa do miocárdio, a maioria das vezes é mais de VD, mas o VE também pode ser acometido, e você tem critérios diagnósticos para estabelecer esse diagnóstico, né, não é tão simples, né, aí você vai ter critérios tanto de imagem, quanto critérios eletrocardiográficos, critérios de holter e de história familiar, e o holter, ele entra
você achando mais de 500 ectopias ventriculares nas 24 horas, você já ganha um critério menor para a displasia arritmogênica. Ou seja, não é nem um valor tão alto, né? Mas isso é só um ponto de vários outros pontos que você vai analisar para dar um diagnóstico de displasia arritmogênica. E a gente tem também uma calculadora mais recente de displasia arritmogênica de VD, que a TVNS também entra aqui como um fator que é contabilizado na indicação de um CDI na displasia arritmogênica de VD. Na cardiopatia chagásica, a nossa diretriz também recomenda a avaliação de arritmias, para avaliação de arritmias e estratificação prognóstica do paciente. A gente tem o nosso score de RAS, né, que a TV não sustentada, ela também entra como um fator prognóstico. Então, no chagásico, você também tem um papel. E aqui eu trouxe um casozinho de uma paciente de 60 anos, portadora de cardiopatia chagásica, que tinha fração de ejeção preservada, e aí ela tinha muita arritmia ventricular no eletro, foi feito esse Holter, e o que a gente encontra é uma densidade extremamente elevada de arritmia ventricular, numa paciente que, de base, ela tende a ser mais bradicárdica, né? Aqui você vê a separação das 3 linhas por arritmia ventricular, arritmias bigeminadas, né? Às vezes em ritmo idioventricular acelerado, e às vezes na forma de taquicardia ventricular polimórfica, né? É um Holter que não é um Holter, assim, difícil de ser encontrado num paciente chagásico, e que toda vez que você se depara com isso, principalmente uma paciente com fração de ejeção preservada, você fica um pouquinho na dúvida de como você vai conduzir essa paciente, né? Que, na verdade é uma lacuna mesmo, né? A gente não tem tantos trabalhos dizendo que o CDI é benéfico na miocardiopatia chagásica, nem na prevenção secundária, nem na prevenção primária, né? E é um paciente que não tolera muita droga. Essa paciente mesmo não tolerou beta-bloqueador, não tolerou a meldarona, acabou indo para o CDI por conta de queixas de tontura, de síncope, porque eu não consigo um estudo eletrofisiológico no SUS, ela acabou indo por a gente achar essa arritmia ventricular feia, né? E ela ter queixa de tontura e pré-síncope. Quer comentar alguma coisa até aí, doutor Dário? Não, pode ir em frente, porque Giordano está tentando um terceiro link, aí a gente discutiria com mais calma, né? No Wolff, a gente já comentou um pouquinho, né? Ele é potencialmente útil na avaliação da propriedade da via acessória em pacientes com Wolff-Parkinson-White, porque o nosso medo do Wolff é o quê? A gente tem uma FA, e essa FA, ela conduzir com uma resposta elevada para o ventrículo. E a chance de conduzir ou não com uma resposta elevada para o ventrículo é o período refratário dessa via acessória. Se ela tem um período refratário muito curto, ela vai conseguir conduzir com frequências muito altas para o nosso ventrículo, frequências às vezes acima de 250, com intervalos RR acima de 250, menores, na verdade, que 250 milissegundos, né? Então, antigamente sugeria-se que um achado de uma pré-excitação intermitente pudesse estar correlacionado com uma via com maior período refratário. E a gente considerava essa via como uma via de baixo risco. Mas, atualmente, a gente sabe, isso aqui foi do guideline europeu, né? E aí ele avaliou, né, fez estudo eletrofisiológico nesses pacientes que tinham Wolff-Parkinson-White com expressão intermitente, e ele viu que 1/5 dos pacientes que tinham uma via com condução intermitente tinham um período refratário menor ou igual a 250, ou seja, tinha uma capacidade de conduzir com frequências muito elevadas para o ventrículo. Então, a gente ainda faz o Holter na tentativa de avaliar risco dessa via acessória, mas a gente sabe que não é um método definitivo, né? Que o método definitivo ou é esse paciente fazer uma FA espontânea e você vê em que frequência ele consegue conduzir para o ventrículo, ou você colocar ele no estudo eletrofisiológico para medir o período refratário, ou induzir um FA e medir o menor RR. Então, a gente continua pedindo, mas não é uma coisa certa. E o que é que seria essa pré-excitação intermitente? Seria exatamente isso, você vê QRS pré-excitados e QRS estreitos aqui. Acho que dá para ver bem a diferença, né? Aqui está pré-excitado e aqui bem estreitinho. Então, é uma pré-excitação intermitente. Aqui eu coloquei só para comparar o de cima pré-excitado e o de baixo sem pré-excitação.
Nas canalopatias, o Holter também vai ter, né, um papel. Na verdade, a maioria do diagnóstico das canalopatias, que são síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, QT curto e catecolaminética, o diagnóstico não tende a ser feito pelo Holter, mas ele pode contribuir. Por exemplo, aquele caso da paciente com torsades, né, a gente pode ter ficado na dúvida se aquele eletro era uma onda U ou não, mas quando a gente faz o Holter, que encontra aqueles episódios de ectopias ventriculares caindo em cima da onda T e depois fazendo um episódio de torsades, isso ajuda a confirmar. Né? Toniela, só para avisar para o pessoal que já está terminando, que observem no chat o link para a gente ir para a terceira etapa. Vamos ter bastante comentários e discussões. Pode continuar, desculpa a interrupção. Pronto, e assim, no Brugada, o pessoal, tanto